A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 244 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulos 14 e 15, o livro de Ezequiel, capítulos 43 e 44, e o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 12 a 14. Livro de Jeremias, capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias por ocasião da seca. Judá está chorando, suas cidades abatidas, sombrias curvam-se até o chão, enquanto sobe o clamor de Jerusalém. Seus nobres mandam os criados buscar água, mas indo aos porcos não encontram. Voltam com as jarras vazias. Desapontados e desanimados cobrem a cabeça. Como o solo está ressequido, pela falta de chuva na terra, os lavradores desapontados cobrem a cabeça. Até a corça lá no mato, quando tem cria, as abandona, porque já não há capim. Sobre as colinas escalvadas, asnos selvagens fungam feito chacais, os olhos mortiços por falta de pasto. Se nossos pecados depõem contra nós, age, Senhor, por causa do teu nome. Nossas infidelidades se multiplicaram, pecamos contra ti. Esperança de Israel, salvação na hora da angústia. Por que pareces um migrante na terra, um viajante que só deseja um pernoite? Por que pareces um homem apavorado, um valente incapaz de salvar? Contudo, Senhor, tu estás em nosso meio. Teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones. Assim fala o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar à toa e não poupam os seus pés, mas o Senhor não se agrada deles. E agora, lembrado da iniquidade deles, pede conta de seus pecados. O Senhor me disse: não deves orar pelo bem deste povo. Se jejuarem, eu não atenderei sua prece. Se oferecerem holocaustos e oblações, não serão do meu agrado.
vou exterminá-los pela espada, pela fome e pela peste. Eu respondi: Ah, Senhor Deus! Os profetas lhes dizem: Não vereis espada, fome não virá sobre vós. Paz verdadeira eu vos dou neste lugar. Disse-me o Senhor: É mentira o que os profetas profetizam em meu nome. Eu não os enviei, nada lhes ordenei, nem falei com eles. O que profetizam para vós é visão mentirosa, mera adivinhação, ilusão e enganação. Por isso mesmo, diz o Senhor, os profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que não haverá guerra ou fome nesta terra, esses profetas perecerão pela espada e pela fome, e todos para os quais profetizaram ficarão atirados pelas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome. Não haverá ninguém para sepultá-los, nem a eles, nem às suas mulheres, nem aos filhos e às filhas. Derramarei sobre eles sua própria maldade. Fala para eles esta palavra: derramem os meus olhos lágrimas noite e dia sem parar, pois a Virgem, filha do meu povo, sofreu grande derrota. Padece de ferida incurável. Se saio pelo campo, eis os mortos pela espada. Se entro na cidade, eis os extenuados pela fome, pois até o profeta e o sacerdote vagueiam sem rumo pela terra. Senhor, acaso lançastes fora Judá? Tomastes nojo de Sião? Por que nos feriste, deixando-nos sem cura? Esperávamos paz, mas não se vê nada de bom. Um tempo de cura e eis o tormento. Reconhecemos, Senhor, a nossa maldade, a iniquidade dos nossos pais. Sim, pecamos contra ti. Por causa do teu nome, não desprezes, não humilhes teu trono glorioso. Recorda, não rompas tua aliança conosco. Acaso, entre os ídolos dos gentios, há algum que mande chuva, ou é o céu que dá os aguaceiros? Não és tu, Senhor, nosso Deus, no qual esperamos? Pois és tu que fizeste todas essas coisas. Capítulo 15. Disse-me o Senhor: mesmo que se apresentassem diante de mim Moisés e Samuel, não me importaria com esse povo. Manda-os sair da minha presença, que saiam mesmo. Se então te perguntarem: para onde iremos? Responderás: assim diz o Senhor. Quem for para a morte, quem para a espada, quem para a fome, quem para o cativeiro, ao cativeiro. Vou castigá-los de 4 maneiras, oráculo do Senhor: a espada para matar, os cães para estraçalhar, as aves do céu e as feras da terra para devorar e destruir. Farei que se tornem um horror para todos os reinos da terra, por aquilo que Manassés, rei de Judá, filho de Ezequias, fez em Jerusalém. Quem terá pena de ti, Jerusalém? Quem te lamentará? Quem sairá de seu caminho para te perguntar como estás? Tu me deixaste, oráculo do Senhor, voltaste para trás. Estendi a mão contra ti e te aniquilei. Cansei-me de ter pena. Eu os abandonei com a pá, pelas praças desta terra. Tirei-lhe os filhos, destruí meu povo, mas de seus caminhos não voltarão atrás. O número das viúvas superou o das areias do mar. Eu trouxe para a mãe o jovem guerreiro, o invasor em pleno dia. De repente, fiz cair sobre ela o pânico e o terror. Abala-se a que gerou 7 filhos, sua alma desfalece. Em pleno dia, pôs-se para ela o sol. Desenganada está, envergonhada. E o que dele sobrar, entregarei à espada, quando se apresentar o inimigo. Oráculo do Senhor. Ai de mim, ó minha mãe, tu me geraste como homem de contenda, homem de contradição por toda esta terra.
Não pedi nem recebi juros de ninguém, mas todos falam mal de mim. Sim, Senhor, sempre me empenhei pelo bem. Acaso não recorri a Ti pelo inimigo na hora da desgraça e da aflição? Será que se quebrará com ferro o ferro que vem do norte e o bronze? O Senhor disse: Tuas riquezas e teus tesouros, de graça os entregarei aos ladrões, por teus pecados em toda a região. Farei-te servir a teus inimigos, numa terra que não conheces. Pois o fogo da minha ira se acendeu para queimar a todos vós. Tu bem sabes, Senhor, lembra-te de mim, olha por mim. Vinga-me dos que me perseguem. Tua paciência não permita que eu seja arrancado. Toma conhecimento dos insultos, que por tua causa venho suportando. Mal encontrei tuas palavras, e já as devorava. Tuas palavras para mim foram prazer e alegria do coração. Pois sobre mim foi invocado teu nome, Senhor, Deus dos exércitos. Não me sentei na roda dos gozadores para me gloriar. Por causa da tua mão, assentei-me solitário, pois me encheste de indignação. Porque minha dor se fez permanente e minha ferida incurável não quer sarar? Tu te tornaste para mim qual riacho enganador, de águas inconstantes. Por isso, assim disse o Senhor: Se tu voltares, eu te farei voltar, e permanecerás na minha presença. E se distinguires o valioso do vil, serás como a minha boca. Eles voltarão para ti, mas tu não voltarás para eles. Farei que sejas para esse povo um muro de bronze, inacessível. Vão guerrear contra ti, mas não te vencerão, pois eu estarei contigo, para te salvar e te livrar. Oráculo do Senhor. Eu te livrarei das mãos dos malvados, te resgatarei das garras dos violentos. Livro de Ezequiel, capítulo 43. Conduziu-me até a porta que olha para o oriente. E eu vi a glória do Deus de Israel vindo pelo lado oriental. Seu ruído era como o fragor de muitas águas, e a terra resplandecia com sua glória. A visão era idêntica à visão que eu tive quando ele veio destruir a cidade, bem como a visão que tive junto ao rio Cobar. E eu caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Então o Espírito me arrebatou e me levou para o pátio interno. E vi que o templo ficou repleto da glória do Senhor. Ouvi alguém falando para mim de dentro do templo, enquanto o homem estava de pé ao meu lado. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar em que ponho a planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos israelitas para sempre. A casa de Israel e seus reis não tornarão a manchar o meu santo nome com suas prostituições, nem com os cadáveres de seus reis mortos. Quando eles instalaram sua soleira junto à minha e seus gonzos ao lado dos meus, com uma simples parede entre mim e eles, profanaram o meu santo nome pelas abominações que praticaram. Por isso eu os consumi em minha ira. Agora, porém, manterão afastados de mim suas prostituições e os cadáveres de seus reis, de modo que eu possa residir no meio deles para sempre. E tu, filho do homem, descreve à casa de Israel o templo, para que se envergonhem de suas culpas e conheçam as medidas. Se então se envergonharem de tudo o que fizeram, dá-lhes a conhecer a forma do templo e sua planta, suas saídas e entradas, toda a sua forma e todos os seus preceitos, toda a sua ordenação e todas as suas leis. Descreve tudo diante de seus olhos, para que observem toda a sua forma e todos os seus preceitos, e as executem.
Esta é a lei do templo. Toda a área em cima do monte é lugar sacrossanto. Eis a lei do templo. Estas são as medidas do altar em côvados. Côvados aumentados de 1 palmo. A calha ao redor media 1 côvado na profundidade e 1 côvado na largura, e a borda que a contornava media 1 palmo. A altura do altar era esta: da calha do chão até a plataforma inferior havia 2 côvados de altura e 1 côvado de largura. Desta plataforma menor para a maior havia 4 cúbitos, com 1 cúbito de largura. A fornalha do altar media 4 côvados na altura. Da lareira sobressaíam 4 pontas. A fornalha era quadrada, com 12 côvados de comprimento por 12 de largura. A plataforma maior também era quadrada, medindo 14 côvados de comprimento por 14 de largura. E a borda em redor dela era de meio côvado, com uma calha de 1 côvado em redor. Os degraus do altar estavam voltados para o leste. Ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: estes são os preceitos referentes ao altar, no dia em que for construído para oferecer sacrifícios e derramar sangue sobre ele. Aos sacerdotes levitas da família de Sadoc, que se aproximam de mim para me servir, darás um bezerro como sacrifício pelo pecado, oráculo do Senhor Deus. Pegarás um pouco de sangue e unirás as 4 pontas do altar, bem como os 4 ângulos da plataforma e a margem ao redor. Assim, purificarás e farás a expiação por ele. Depois, tomarás o bezerro do sacrifício pelo pecado, que será queimado no lugar do templo que for designado, fora do santuário. No 2º dia, oferecerás um bode sem defeito como sacrifício pelo pecado, e será feita a purificação do altar como se fez com o bezerro. Terminada a purificação, oferecerás um bezerro e um carneiro do rebanho, ambos sem defeito. Tu os oferecerás na presença do Senhor. Os sacerdotes jogarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias oferecerás cada dia um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um carneiro do rebanho. Devem ser oferecidos sem defeito. Durante 7 dias se fará a expiação e a purificação do altar, consagrando-o. Terminados estes 7 dias, do 8º dia em diante, os sacerdotes poderão oferecer sobre o altar vossos holocaustos e sacrifícios de paz, e eu vos serei propício. Oráculo do Senhor Deus. Capítulo 44. Fez-me, então, voltar até a porta externa do santuário, que dá para o leste. Estava fechada. Ele me disse: esta porta deverá permanecer fechada. Não deverá ser aberta e ninguém deverá entrar, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso ficará fechada. O príncipe, somente ele poderá sentar-se ali, para comer pão na presença do Senhor. Entrará pelo caminho do vestíbulo e pelo mesmo caminho sairá. Em seguida, me levou em direção à porta setentrional, defronte da fachada do templo. Olhei e vi o templo do Senhor, repleto da glória do Senhor, e caí com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, aplica teu coração, vê com teus olhos e escuta com teus ouvidos tudo o que eu te falar a respeito de todos os preceitos do templo do Senhor e todas as suas leis. Aplica teu coração no que se refere ao acesso do santuário e ao que deve ficar fora. Dirás a esses rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: já bastam tantas abominações, ó casa de Israel. Introduzistes estrangeiros, incircuncisos, no coração e na carne, para ficarem no meu santuário e profanarem minha casa. Quando me oferecieis meu alimento,
gordura e sangue? Rompestes minha aliança com todas as vossas abominações. Em vez de cuidardes do serviço das minhas coisas santas, vós os estabelecestes para cuidarem do meu serviço no santuário. Assim fala o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que vive no meio dos israelitas, incircunciso no coração e na carne, poderá entrar no meu santuário. Quanto aos levitas, por terem se afastado de mim quando Israel errou e se desviou de mim para seguir os ídolos, eles carregarão a sua culpa. Ficarão no meu santuário servindo como vigias das portas do templo e como servidores do templo. Eles imolarão a vítima do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão à sua disposição para servi-lo. Por terem servido o povo diante dos ídolos, tornando-se uma ocasião de culpa para a casa de Israel. Por isso jurei de mão levantada contra eles, oráculo do Senhor Deus, que eles carregariam a sua culpa. Eles não poderão aproximar-se de mim para me servir como sacerdotes, nem das coisas santas ou santíssimas. Pagarão pela sua desonra e pelas abominações que cometeram. Eu os ponho como responsáveis pelo serviço do templo, no que se refere a todas as suas funções e a tudo que nele se faz. Quanto aos sacerdotes levitas, filhos de Sadoc, que cuidaram do serviço do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servir, estarão de pé diante de mim para oferecer gordura e sangue, oráculo do Senhor Deus. São eles que entrarão no meu santuário, que se aproximarão de minha mesa para me servir e que exercerão o meu ministério. Quando entrarem pelas portas do pátio interior, deverão vestir roupas de linho. Não usarão roupas de lã quando estiverem servindo nas portas do pátio interno e no templo. Levarão turbantes de linho na cabeça e usarão calções de linho. Não se cingirão com nada que provoque suor. Ao saírem para o pátio externo até o povo, despirão as vestes com as quais estiveram oficiando, deixando-as nas salas do santuário, e vestirão outras vestes. Assim, não transmitirão a santidade ao povo com suas vestes. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer livremente a cabeleira. Antes, manterão os cabelos bem alinhados. Nenhum sacerdote tomará vinho quando entrar no pátio interno. Não se casarão com mulher viúva ou divorciada, mas somente com virgens da linhagem da casa de Israel. Poderão, contudo, casar-se com uma viúva, se for viúva de um sacerdote. Instruirão meu povo a respeito do que é santo e do que é profano, e o informarão sobre o impuro e o puro. Quando houver contenda, estarão presentes para julgar, julgando de acordo com os meus decretos. Observarão minhas leis e meus preceitos em todas as minhas solenidades e santificarão os meus sábados. Não se acercarão de um cadáver humano para não se tornarem impuros, mas poderão tornar-se impuros pelo cadáver do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão e da irmã solteira. Depois de purificado, serão contados mais 7 dias, e quando entrar no pátio interno para ministrar no santuário, o sacerdote deverá oferecer o seu sacrifício pelo pecado, oráculo do Senhor Deus. Haverá para eles herança. Eu sou a herança deles. Não lhes dareis propriedade fundiária em Israel. Eu sou a propriedade deles. Comerão as oblações, os sacrifícios pelo pecado e os sacrifícios de reparação. A eles pertence tudo o que foi dedicado ao Senhor. O melhor dos primeiros frutos de toda a espécie e todo o tributo de toda a espécie são para os sacerdotes. Entregai ao sacerdote a primeira porção de vossa farinha,
para que a bênção repouse sobre a vossa casa. Os sacerdotes não poderão comer nenhum pássaro ou animal que tenha morrido ou que tenha sido dilacerado por outro animal. Livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 12 a 14. O insolente não gosta de quem o repreende, ele não vai à procura dos sábios. Um coração contente alegra o rosto, com a tristeza o espírito se abate. O coração do sábio procura o conhecimento, a boca dos insensatos alimenta-se de estupidez. Eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Já estamos no dia 244 desse projeto A Bíblia em um Ano. Como é bom saber que você está perseverante e fiel nessa belíssima caminhada de uma escuta atenta da Palavra do Senhor. Com certeza muitos frutos serão colhidos em tua vida. Hoje nós ouvimos os capítulos 14 e 15 do livro do profeta Jeremias. Aqui no capítulo 14, nós vamos encontrar a descrição da seca. O período das chuvas na Palestina sempre foi um período muito escasso. Um simples ano de seca pode causar muitíssimo sofrimento. Aqui se descreve a seca primeiro afetando a cidade, depois os fazendeiros e então os animais selvagens. Mais adiante, continuando, nós vamos encontrar a intercessão de Jeremias pelo povo, isso ali entre os versículos 7 e 9, e a partir do versículo 11, o Senhor proibindo Jeremias de interceder pelo povo. É interessante perceber essa intercessão que vai acontecendo aqui no capítulo 14, no capítulo 15, as lamentações do profeta e a sua oração insistente, apesar das negativas do Senhor, essa sua oração por Judá. A atitude persistente do profeta se destaca aqui nesse capítulo. A partir do versículo 17, nós temos um acréscimo redacional que serve desajeitadamente aqui nesse contexto de introdução ao que se segue. Aparecem expressões muito fortes de lamentação. Os meus olhos, noite e dia, chorem lágrimas sem fim, pois sofreu um golpe horrível, foi ferida gravemente a virgem filha do meu povo. Judá está aqui personificada como uma virgem, termo que enfatiza a seleção do povo feita por Deus para ser sua possessão peculiar, sua noiva virginal. Esse poema, esse acréscimo redacional, continua com expressões como vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Até os sacerdotes perambulam sem saber o que se passa. Expressões que se destacam de maneira bastante presentes aqui nesse capítulo. No capítulo 15 de Jeremias, nós vamos encontrar nos primeiros versículos a determinação divina de não abrandar-se, de não voltar atrás. Inclusive, narram-se ali as desgraças causadas pela guerra. 4 sortes e 4 castigos vão aparecer dentro desse contexto. Mais adiante, a partir do versículo 10, nós vamos ver a renovação da vocação do profeta, do seu chamado. Em sintonia com a vocação do profeta Jeremias, nós chegamos ao livro do profeta Ezequiel, hoje nos capítulos 43 e 44. Aqui no capítulo 43, nós vamos ver a volta do Senhor à casa preparada por ele. Cerca de 18 anos e meio antes, Ezequiel tivera uma visão da partida da glória do Senhor do templo. Agora que todas as coisas estavam prontas, ele via o retorno da glória. O Senhor, entronizado, diz que o templo é o seu trono e instrui o profeta a ensinar o povo os regulamentos do templo. O profeta é esse mensageiro do Senhor. A partir do versículo 6, nós temos a exortação de Deus a Israel, de dentro
do santuário interno e ali continua a desenvolver-se toda a trama. Fala-se mais adiante do altar e também da consagração do altar. Por fim, chegamos ao capítulo 44, onde se fala do uso do pórtico oriental. Também nesse capítulo apresentam-se as regras de admissão no templo. Fala-se quanto aos levitas, também quanto aos sacerdotes. Orientações muito diretas, muito práticas. E, sobretudo, nos versículos 28 a 31, fala-se dos sacerdotes e sua manutenção. Estes viveriam das ofertas das coisas dedicadas ao Senhor. Por fim, chegamos a Provérbios, no capítulo 15, versículos de 12 a 14. E eu quero trazer para nós, sobretudo, o que nos diz o versículo 13 e o versículo 14. Coração contente alegra o semblante, coração inteligente procura conhecimento. Deixemos que o nosso coração, decidido pelo Senhor, encontre-se com a alegria que nos vem de Deus e conheça única e exclusivamente o Senhor. Perseverança, Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!